need. Die, monster. Holy shit. You don't belong in this world. Fala, meu povo, aqui quem fala é o André e hoje é dia de pistolar mais um bocado, quem diria, né? Logo depois dos nossos recadários. Tá curtindo o nosso conteúdo? Então siga a gente no Facebook e no Instagram, no @MentesIdiotasPodcast, e no Twitter é o @idiotasmentes. Se quiser mandar um e-mail pra gente, escreva para mentesidiotas.podcast@gmail.com. Ouça a gente na Aurelo, é uma plataforma que remunera o criador de conteúdo a cada reprodução de episódio. E não se esqueça de compartilhar esse episódio com a galera e avaliar a gente na sua plataforma favorita ou agregador de podcast. Galera, se você já leu o título, você já sabe muito bem o que vem por aí. E, na verdade, esse episódio, ele tinha uma pauta, ou melhor, ele tinha uma guia, né, pra eu desenvolver por aqui, mas como aconteceu tanta coisa nesse mês de abril, eu resolvi fazer uma série de modificações e essa pauta acabou dando uma bela de uma engordada, porque, olha, cada dia tem mais uma derrota. Mas, eu queria trazer aqui o seguinte. Primeiro de tudo, antes de a gente entrar na discussão propriamente dita, eu acho que eu preciso fazer duas coisas. Primeiro, eu acho que vale a pena dar um resumo de como eu sou gamer, no caso. Eu tenho meu PC, que eu uso para trabalhar. Eu tenho meu Xbox Series, né, um Series X, que eu comprei na intenção de ser minha máquina gamer durante a pandemia, porque todo o preço de componente estava muito caro. Hoje em dia ainda tá, mas naquela época ainda o preço foi para um nível absurdo. Eu tenho o meu PlayStation 4, que já tem 10 anos de idade, velho de guerra. E eu tenho o meu PS Vita, que é desbloqueado, e é o meu console só pra atualmente jogar uns emuladores, alguma coisa, quando eu tô fora de casa. Antes desse Xbox que eu falei, eu tive um Switch, que eu vendi pra justamente complementar a grana pra comprar o Xbox, porque há 5, 6 anos atrás já tava impraticável os preços da Nintendo, e eu não ia pagar esse preço, e basicamente todos os jogos que eu queria jogar, eu peguei emprestado, joguei e pronto. Então não tinha mais sentido eu manter um console, já que eu não ia ficar gastando dinheiro com um jogo nele, já que o preço dos jogos em geral era muito caro. E a segunda coisa que eu vou fazer antes da gente entrar na discussão propriamente dita, né, eu vou traçar uma linha temporal com alguns fatos, seguindo em ordem cronológica, beleza? Então, bora começar com o primeiro momento. Momento número 1. Dia 2 de abril, a Nintendo finalmente revelou o Nintendo Switch 2, jogos de lançamento e funcionalidades. Porém, contudo, todavia, durante o evento ela não divulgou a informação principal, que é o preço do console e os jogos. Depois teve o Nintendo Treehouse, que foram algumas lives que ela fez, onde ela deu mais detalhes sobre o Donkey Kong novo e o Mario Kart World, né? Se você assistiu a live no YouTube, você viu que o chat estava inundado de mensagens com a hashtag Drop the Price, todas elas de pessoas inconformadas com os preços sugeridos para o console e principalmente para os jogos. Indo agora para o momento número 2. Dia 9 de abril, a Sony vai e anuncia o aumento do preço dos planos da PS Plus, sendo que esse aumento pode chegar ao absurdo de quase 38%, dependendo do tipo da assinatura e o tempo. Quem já é assinante vai sofrer menos, né? Um aumento chegando a pouco mais ali de 15%. E ela também anunciou que em maio vão chegar 4 jogos novos no catálogo, incluindo aí o Hogwarts Legacy. Vamos para o momento número 3. Dia 10 de abril, a Sony nem deixou você descansar e já anunciou o pacote The Last of Us Complete pela bagatela de 500 pratas. Sim, R$500. O pacote está disponível para o PS5 e está com os 2 jogos lá. Pulando para o momento número 4.
dia 23 de abril, aonde a Nintendo divulgou recentemente o preço do Switch 2 no Brasil, assim como os preços dos jogos, né? O preço pro console puro de R$ 4.500, ou se você quiser o bundle com o Mario Kart World, o 4.800. Além disso, a Nintendo também divulgou o preço do Donkey Kong Bonanza, que chega por R$ 440, e o Mario Kart World, só o jogo, né? R$ 500. Momento número 5. Em 24 de abril, a Sony vai e divulga uma lista com 22 jogos que vão ser removidos do catálogo da PS Plus Extra e a Deluxe agora em maio. Incluindo aí jogos de peso, tá? Como GTA V, Infamous Second Son e o Bloodstained. Momento número 6. Vamos para 29 de abril. Vários jogos da Activision dentro da Steam sofreram aumentos entre 20% e até 64%. Aliás, os aumentos de 64% em especial aconteceram na franquia Call of Duty, tá? O exemplo mais bizarro que eu preciso destacar aqui é o Call of Duty Black Ops 2, que é um jogo de 2012 e custava em 2023 R$ 109,99, agora tá no preço pornográfico de R$ 329,90, ok? Momento número 7. Vamos agora pro dia 30 de abril. A pré-venda do Switch 2 tinha começado, né? E, claro, já esgotou. Curiosamente, as lojas só estavam vendendo o bundle do videogame com o Mario Kart World. Não tinha a opção de comprar só o videogame. Porém, né? Se você tivesse pelo menos antenado nos cupons de desconto que estavam sendo divulgados das lojas, você conseguia comprar ali o bundle por pouco menos de R$ 4.300, que é melhor, ou melhor, melhor não, né? Menos ruim do que pagar 4.800. Não quer dizer que tá barato, só quer dizer que a facada tá menos profunda. Vamos pular pro momento número 8. Dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, e, surpresa, a Microsoft anuncia que vai aumentar o preço dos consoles e dos acessórios. E vou dar aqui só como um exemplo, o Xbox Series X vai ficar $100 mais caro e o Series S vai subir $80. Ela também avisou que certos jogos vão subir de preço e saindo dos atuais $70 para $80. Quem diria, né? Mas só no final do ano. Então, você ainda pode respirar um pouco aliviado. Por enquanto, a única coisa que não subiu de preço ainda foi a assinatura do Game Pass, mas, sendo sincero, não ficaria muito tranquilo, não. Vamos pular agora para o momento número 9. Vamos agora para o dia 2 de maio. A Sony anuncia a pré-venda do Ghost of Yotei na sua edição padrão e pelo preço de R$ 400. Detalhe que ela tinha anunciado que o preço dele de lançamento ia ser de 350. Então, já temos um probleminha aí, né? E a Rockstar também anuncia que o lançamento do GTA 6 foi adiado para 26 de maio de 2026. Bom, e agora dá pra conversar um pouco. Eu acho que ficou claro, né, que esse mês de abril foi bem agitado, com muitas novidades. Infelizmente, quase todas foram ruins, né? Porque, tirando o anúncio do Switch, olha, não tem como dizer que foi um mês bacana. E o problema é que, assim, o anúncio de um console novo, ele é um momento que é muito aguardado, principalmente para quem é fã da plataforma, para quem já vem de longa data nela, ou seja, quem já é nintendista estava aguardando o console com bastante expectativa para ver o que ia acontecer. E, cara, a Nintendo vai lá e mandou uma pá de cal na gente. Acho que eu posso me incluir nessa história também, porque até eu fiquei animado com o lançamento. Só que assim, aí já vamos começar pros problemas, né? A Nintendo ela faz um evento que foi bacana, eu gostei do evento, a Nintendo mandou bem na apresentação do console, mostrou os jogos, tudo bonitinho, mas vai lá e o principal, ela não divulga, que é preço, porque com certeza ela sabia que isso ia trazer um puta impacto logo naquele momento. Ou seja, se você quisesse saber o preço, você ia saber depois. Não é à toa que no Nintendo Treehouse, se você olhar na internet, você vai ver lá todo mundo comentando o que aconteceu. O Drop the Price estava lá no chat da live. 90% das mensagens eram Drop the Price, porque ninguém gostou daquele preço ridículo que foi praticado para os jogos. O console tá caro, só que a galera tá reclamando mais dos jogos. E assim, eu não sei se você percebeu, mas já parou pra pensar que o Mario Kart World tá saindo por 1/3 do salário mínimo do brasileiro? Pois é, né? Imagina a pessoa gastar 1/3 de um salário pra comprar um jogo. Não que os preços atuais de jogos sejam ok, decentes e tudo mais. Quem já ouviu os
episódios passados do Mente que Joga, eu falei bem claro ali, pra mim, nenhum jogo novo, independente de plataforma, de qual franquia fosse, não devia custar mais do que R$200. Então, assim, qualquer preço acima disso pra mim já é abusivo. E outra, eu falei do Mario Kart custar 1/3 do salário mínimo. E aí vamos parar pra pensar também em outra coisa. O console tá custando quase 3 salários mínimos também. E assim, estamos falando de um portátil. Estamos falando de um portátil que pode funcionar como um console de mesa. E sim, ele é um console portátil, tá? Não tem esse papo de console híbrido. A galera que comprou esse papo de o Switch 1 é um console híbrido. Não, ele não é um híbrido, ele é um portátil que você bota numa dock pra jogar imagem pra televisão. E acabou, ok? Vamos pra cereja do bolo, né? Vocês têm noção também que o Switch 2, puro, zerado, sem nenhum jogo, já vai com preço mais caro que o pacote de PS5 mais um jogo? Pois é. E aí você pode até achar, poxa, mas é uma comparação injusta, porque o preço do PS5 tá nesse preço que ele tá agora. Tá bom, então, vamos pros preços de lançamento. PlayStation 5 por R$5.000 e Switch 2 por R$4.500. R$500 de diferença, beleza, Switch 2 tá R$500 mais barato do que o PlayStation 5 no lançamento. Só que assim, você acha que vale? Nenhum dos dois vale, deixando muito claro. Mas vamos lá. Como eu falei, né, o preço do console, ele já gerou uma revolta no pessoal, mas o que deixou o pessoal mais puto foi o preço dos jogos. Porque os $70 que eles estão praticando no Donkey Kong Bonanza virou R$440, que tá mais alto que a cotação do dólar. E para piorar, tem outros jogos a $70 que estão com preço em reais abaixo dos 400, como por exemplo, Cyberpunk. Isso quer dizer o quê? Que o preço do Cyberpunk foi localizado pro Brasil, provavelmente. Aliás, provavelmente não, né? Com certeza. Ou seja, uma coisa que a Nintendo também poderia fazer e não faz porque não quer. E aí, vocês estão lembrados daquela Tech Demo? Aquela coisa ridícula de $10 que vai sair pro Switch 2? Pois é, ela vai custar R$60 aqui no Brasil. E não, você não ouviu errado. Se você quiser ter o manual interativo do console, você vai ter que gastar R$60. E agora a gente já sabe também o preço daqueles pacotes de melhorias, né? Que nada mais é do que atualização barra DLC para jogo de Switch 1. E aí essas atualizações podem até trazer conteúdo novo, que é o caso do Kirby and the Forgotten Land. Agora, no caso dos jogos de Zelda, eles vão ser mais humildes, porque eles vão trazer, na verdade, a possibilidade, porque no caso dos dois Zeldas, eles vão finalmente poder fazer com que os jogos rodem com resolução Full HD e 60 FPS. No caso do Kirby, o pacote vai custar míseros R$120 só, e para os Zeldas ele vai custar R$60. É isso aí. Você vai pagar R$60 para ter um mínimo de desempenho que devia ser dado de graça. Como eu disse no episódio anterior, né? A Nintendo resolveu bancar a Sony e cobrar por upgrade de jogo. Que, mais uma vez, é uma prática que eu acho ridícula e que não devia ter sido adotada de jeito nenhum. Nem pela Sony e nem por ela. E aí eu sou obrigado a, infelizmente, puxar um pouco o saco da Microsoft, que via de regra não tá fazendo isso, pelo menos ainda. Uma outra coisa também que a Nintendo já tinha comentado que ia sair são os tais dos Game Key Cards, né? Que eles são cartuchos físicos, que eles podem conter uma parte do conteúdo do jogo ou nenhum. No caso, ele vai ter algum tipo de codificação que simplesmente vai habilitar o download e execução do jogo. Ou seja, você vai comprar um cartucho físico que você vai botar no seu videogame e ele vai habilitar para você fazer o download daquilo para dentro da memória interna do teu videogame ou um cartão micro SD. O que eu acho, de novo, patético, ridículo. Não vejo nenhum efeito prático nessa merda. Porque o cartucho, para mim, nesse ponto não vai ter... Aliás, não vai ter não tem nenhum significado. Sendo que, assim, não é a Nintendo que inventou isso, né? A concorrência já fez isso no passado. Eu vou trazer aqui como exemplo o pacote do Final Fantasy X-2, que um dos jogos vinha no cartuchinho e tinha um código na embalagem, uma chave para você usar e baixar o outro. Só que assim, pelo menos você tinha um jogo completo no cartucho. O que acontece é que o outro jogo provavelmente não caberia dentro. Ou seja, pelo menos é mais aceitável porque você tem pelo menos um jogo ali. E vamos falar de Sony? Vamos lá. Vocês prestaram atenção que ela aumentou o preço da assinatura do serviço dela sem nenhuma justificativa viável. Ela tá tirando um monte de jogo do catálogo e só tá trazendo 4 jogos. É a lei da troca equivalente que fala, né? Mas calma que não acabou, tá? Não se esqueça que ainda temos um belíssimo pacote de The Last of Us 1 e 2 pela mixaria de R$500.
e com um time impecavelmente ruim, ela vai lá e taca a pré-venda de um jogo que inicialmente ia custar R$350, que já é um roubo, e agora ele vai custar a insanidade de 400. Só isso. Mas, calma lá, né? Temos bala pra disparar pra Microsoft também, tá pensando o quê? Ou tu acha mesmo que aumentar em $100 o preço do videogame é de boa? Pois bem, a desculpa da Microsoft é a seguinte, abre aspas. Entendemos que essas mudanças são desafiadoras e foram feitas com uma consideração cuidadosa, considerando as condições do mercado e o aumento do custo de desenvolvimento. Olhando para o futuro, continuamos a nos concentrar em oferecer mais maneiras de jogar mais jogos em qualquer tela e garantir valor para os jogadores do Xbox. Fecha aspas. Bom, para essa declaração vou dizer somente mudanças desafiadoras é meu cu. A gente ainda tem a questão do aumento do preço dos jogos da Activision, que também é um outro absurdo. A tendência normal que todo mundo espera é que preço de jogo caia e não o contrário, né? Afinal de contas, né, ninguém espera que um jogo triplique de preço ao longo do tempo. E, bom, parece que a Nintendo tá seguindo nesse mesmo rumo. Ou seja, ao invés de diminuir o preço dos jogos dela, ela vai lá e aumenta, como inclusive fez agora há pouco tempo. Agora, você assinante do Game Pass, não fica achando que a água não vai bater na tua bunda, porque ela vai, tá? Você pode esperar que nos próximos meses a Microsoft deve aumentar o valor. Eu duvido, mas duvido muito que o Game Pass saia livre nessa. Duvido muito mesmo. E cara, de boa, eu não consigo entender o que a Microsoft tem na cabeça. Porque, vamos lá, Nintendo e Sony simplesmente estão querendo lucrar muito como sempre. Já fazem isso há tempos. Não que a Microsoft não queira lucrar, afinal de contas também é uma empresa. Não apenas focada para jogos e tal, ela tem muito mais do que isso, mas a Microsoft vai lá, ela aumenta o preço do hardware e, bom, na minha visão, o que ela quer é que você abandone o hardware dela, para que você migre para a nuvem ou use um outro dispositivo para jogar, principalmente o PC, porque eu não consigo ver uma explicação mais plausível, mas o problema é, como que a Microsoft quer que o player jogue em mais telas se nem o cloud está funcionando como prometido? E assim, gente, eu nunca gostei de jogar jogo em nuvem, né? E eu também nunca joguei o Xbox Cloud, porque, pelo menos pra mim, qualquer tipo de lag me incomoda muito, tirando os MMOs e olhe lá. E não só isso, né? Também tem a questão da fila de espera, que mesmo hoje em dia, fila de espera pra você jogar ainda tá muito alta, mesmo pra jogos que não estejam exatamente em alta, pô, já cheguei a ver fila que batia, tipo, meia hora. Quem é a pessoa que vai botar um jogo pra jogar e ter que esperar meia hora? Não faz sentido. A pessoa que tá chegando em casa pra jogar, tudo que ela quer fazer é ou ligar o videogame, ou ligar o PC, botar o jogo pra carregar e pronto. Vai lá e joga. Não tem que ficar esperando nada. Isso é ridículo. Se pelo menos o lag ele fosse totalmente tolerável, com conexões estáveis, e a fila não demorasse mais do que 1 ou 2 minutinhos, pô, beleza. Eu até daria o crédito, daria pra tentar jogar, mas do jeito que tá, não rola. Não tem como eu querer jogar numa condição dessas. Indo para outro lado, né? Eu tinha feito em janeiro um episódio onde eu comentava da especulação do preço do GTA 6 poder custar até $100 e naquele episódio eu dizia que isso seria um absurdo, né? E que provavelmente não ia acontecer. Só que assim, hoje em dia já tem que pensar que talvez não seja tão absurdo, né? Porque pode ter certeza, 80 vai sair. Principalmente porque agora com esse adiamento de lançamento eu tenho certeza que ele vai sair por 80. Isso se a Rockstar não for mais louca ainda, né? E tacar ele por, sei lá, 90. E o pior, vai ter um monte de gente comprando. E o que é pior, boa parte desse pessoal vai vir com aquelas malditas desculpas que eu, pelo menos, não engulo do tipo. Ah, não tem jeito, é o preço mesmo, dane-se. Ou ainda... Ah, mas é GTA, então ele vale esse preço. E porra, não dá, cara. Não tem como. Assim, me desculpa, mas se você comprar o jogo com esse tipo de desculpa em mente, ou pior, ainda falar isso pra todo mundo, pra mim você é hipócrita. E aí vamos pra uma outra ponta nessa história que criadores de conteúdo já abordaram e que vale muito a pena ser mencionado também. Como vilão, a gente não tem só as empresas de videogame nessa história. Aqui no Brasil, principalmente, a gente tem um outro vilão tão nocivo quanto, que é o nosso governo. Se você já comprou alguma coisa no AliExpress nesse último ano, ou algum produto acima de $50, você sabe a alíquota bizarra de imposto que você está pagando de importação.
E se você acha que isso é absurdo, é porque você não viu o cálculo de imposto em cima desses produtos que também estão vindo. Consoles, jogos e tudo mais. Fora que o cálculo de imposto aqui no Brasil é uma piada, porque a gente paga imposto em cima de imposto. A gente não paga imposto em cima do preço líquido do produto, vamos dizer assim. Então, o que acontece? É uma cascata de impostos, é uma cascata de valores que você paga e no final das contas, quando você vai ver, o produto está custando basicamente o dobro do preço pra gente. Então, uma das coisas que deveria ser feita era mexer em toda essa dinâmica de impostos, diminuir em muito essas alíquotas, que é absurdo. Aquele papo de que é pra proteger mercado nacional. Cara, na boa, vá a merda quem pensa ainda assim. Principalmente pra galera que ainda fala dos produtos que vem de fora. Cara, não tem concorrência pra produtos de AliExpress. Praticamente tudo que vende ali não vende aqui no Brasil. Não existe produção nacional nessa merda. Principalmente na área de tecnologia. Botem na cabeça, o Brasil não produz tecnologia naquele nível, não passa nem perto. Então assim, não tem o que concorrer. Então deixa com a gente comprar a porra do produto que a gente quer por um preço decente. Mas calma que eu também preciso falar de outro um outro elo nessa corrente, que é o gamer. E quando eu tô falando do gamer, eu tô me referindo a você que tá ouvindo esse programa nesse momento. Eu me refiro ao gamer casual, o hardcore, competitivo, a todos os outros e, é claro, a mim também. Sabe por quê? Porque as empresas já tentam empurrar preço cada vez mais caro pra gente já faz muito tempo. Na verdade, desde que existe videogame em geral, isso nunca foi uma novidade. Eu vou trazer para vocês aqui só como exemplo o preço do PlayStation 4 no lançamento, que gerou aquele famoso meme do PS 4K. E se você acompanhou o lançamento na época, você lembra que ele estava custando 4 pau aqui no Brasil. Só que, diferente do que a Nintendo faz com os jogos dela, né? O preço depois foi caindo e depois você comprava até por menos de 2 mil. Agora sim, eu falei de console, mas também a gente já tem jogo caro em todas as plataformas, todas mesmo, incluindo PC, tá? Não se esqueça que um jogo de lançamento em PC, um AAA da vida, 350 pau em média. Só que a Nintendo é a única que não baixa o preço dos próprios jogos ao longo do tempo. Aliás, né, como eu falei no outro episódio do Mente que Joga, ela teve a pachorra de aumentar o preço do Zelda TikTok. O jogo lançou já tem 2 anos ou mais e tá aí, custando mais caro ainda. Enquanto isso, né, com menos de R$250, você vai lá e consegue comprar o Bom de Guerra pro PS5. Aliás, o Bom de Guerra Ragnarok, tá? Por que eu cito o problema com o lado do gamer? Porque até hoje, mesmo assim, a gente continua pagando, ainda comprando o jogo, mesmo com esse preço absurdo. Ainda tem uma parcela muito grande que ainda paga, mesmo reclamando, que aí eu falo a questão da hipocrisia. Porque assim, se no passado, não agora, mas no passado, houvesse uma mobilização de verdade, massiva, uma mobilização de boicote, não só aqui, tá? De preferência aqui e lá fora, a gente não tava pagando o preço que a gente paga hoje em dia. Provavelmente os preços iam estar mais baixos, porque as empresas iam ter que se virar para atender a demanda do público e ao mesmo tempo não querer cobrar um absurdo. O que na verdade acontece é que nós nos acostumamos, nós nos acomodamos a pagar esses preços. E aí eu lembro também do seguinte, eu vi vários criadores de conteúdo que persistiam no papo de que o Brasil tem grande importância para Nintendo. E assim, o Brasil não é mercado prioritário para Nintendo, gente. Ou pelo menos, né, ele não tem a importância que todo mundo acha que ele tem, embora deveria. A gente está falando de um país com tamanho continental. O problema nosso aqui é que a gente tem um poder aquisitivo de merda e a Nintendo caga pra gente. Eu não consigo ver que ela de fato tenha um grande esforço deles aqui no Brasil. Porque assim, o pessoal fala, ela fez ação de marketing, representação, vendas, tá aparecendo em eventos, inclusive. Só que assim, isso não tem nada de muito de especial, sabe? Ela só apareceu pra dizer oi pra gente, pra poder apresentar produtos ali e tal, mas ela não fez nada demais. Para pra pensar, o que tem de especial em ela aparecer no evento, sabe? Tem ali quem possa dizer que ela tá vindo de uma forma ainda muito cautelosa pro Brasil, buscando participação no mercado pouco a pouco, mas não adianta ela fazer isso quando o produto dela custa muito caro e me faz estourar o limite do meu cartão. Não tem como. Ó, eu vou trazer um exemplo do que alguns acham que é ela se importando com o Brasil e que pra mim, na verdade, é descaso e relaxamento. Ela agora, finalmente, tá lançando as legendas em PTBR para os 2 Zeldas do Switch. Veja bem, agora, em 2025, ela tá lançando finalmente essa legenda. Minha pergunta mais simples é, por que ela não fez essa porra lá atrás? Por que ela não botou logo no lançamento do Bafo Selvagem e do Zelda TikTok essas legendas? Por que ela não fez isso? Porque ela não quis.
A verdade é essa. Não é uma questão de que seria custoso, porque não ia. Vou deixar muito claro, não seria custoso a esse absurdo. Aliás, não é nem custo, é investimento no produto, para que o produto chamasse mais a atenção. Ela não fez porque ela não quis. Ponto. Agora ela fez porque ela tá querendo aparecer um pouco no Brasil, mas nada demais. Só que assim, eu acho sacanagem porque, vamos lá, quem comprou os jogos lá atrás e zerou lá no passado, foda-se, né? Podia ter o jogo já legendado desde o início. E aí vem um detalhe, né? Se eu não me engano, existe a legenda não oficial pra quem jogou no emulador. É foda. Vou citar aqui um outro exemplo. Metroid Dread, um jogo que ela podia ter legendado pra gente e não legendou. E aí eu vou falar muito claramente, bem feito, o jogo logo no lançamento vazou a ROM dele. Alguns brasileiros aqui, acho que foi 1 ou 2 pessoas no máximo, em questão de menos de 24 horas foi lá, traduziu o jogo todo e lançou a ROM com legendas em português do Brasil. Eu, inclusive, falo sem nenhuma vergonha que eu peguei o jogo, botei em emulador, que eu falei que eu não ia pagar os preços absurdos da Nintendo, joguei, zerei o jogo, do início ao fim, com 0 problemas, o jogo em português bonitinho. E aí eu falo, por que a Nintendo não fez isso? Poderia ter feito, porque não quis. Simples assim. Você também pode pensar que ela fez outros trabalhos de legendagem e tradução de alguns jogos, né? Alguns jogos ela fez isso e que, inclusive, fico muito contente dela ter feito, tá? Eu não tô reclamando dela ter feito. Ela tem que fazer, se ela quer conquistar de fato um público, uma das coisas que ela tem que fazer é isso, tem que fazer parte do esforço dela, não é custo, de novo, isso não é um gasto, é um investimento. A minha bronca com isso tudo é, ela devia ter feito isso há muito tempo já, não só agora, ela já tinha que ter feito isso desde lá atrás. Aliás, antes mesmo do Switch, mas tudo bem, vai lançar o Switch, começa a trazer tudo em português pra gente, sabe? Recurso pra isso, ela tem, isso aí é indiscutível, recurso pra isso ela tem, eu não aceito argumentos ridículos dizendo que ia custar muito caro. Simplesmente eu não aceito. E bom, isso traz a gente para uma situação que assim, tudo bem, vocês me ouviram falar muito de Nintendo, mas na verdade minha bronca vai para a Microsoft, vai para a Sony e vai para qualquer outra empresa que pratique preços absurdos, tanto nos jogos quanto no hardware, porque olha, tá complicado ser gamer hoje em dia, tá muito complicado. A gente já chegou num ponto em que tá insustentável para a carteira de qualquer um, sabe? Não tá mais valendo a pena ficar comprando videogame. Tá ficando muito complicado você comprar jogos de forma legítima para manter uma biblioteca ali redondinha. Tá muito complicado, tá muito caro você comprar um videogame, manter jogos originais para ele, para você poder jogar com boa frequência, para você poder aproveitar direito. E assim, embora eu nunca fosse de ficar incentivando pirataria pros outros, eu sempre tive opinião, né? Cada um faz o que quiser, só que com esses últimos acontecimentos, eu não tenho mais como sustentar isso. Então, sim, se sair emulador do Switch 2, aliás, se não, na verdade, quando sair, né, eu devo usar, porque eu me recuso a dar mais um centavo pra Nintendo enquanto ela mantiver esse patamar de valores. É impossível. Sobre as outras plataformas, cara, a menos que você queira muito um console pra chamar de seu, eu vou realmente aconselhar a pensar no PC. Tudo bem, eu sei que um PC decente pra jogar não tá baratinho, ele ainda custa uma boa grana, só que, bicho, você tem mais liberdade. Grandes franquias da Sony estão na Steam, então se você quiser jogar um God of War, você pode jogar lá. Se você quiser jogar um Final Fantasy VII Remake no caso, inclusive, eles estão saindo agora pro PC e lado a lado com jogos da Microsoft. E no caso da Microsoft, a gente ainda tem o Game Pass, que ainda, pelo menos por enquanto, por um preço legal, você tem um catálogo bom por um preço ok, que dá pra você bancar, porque é só você fazer a conta, com o preço que você pagaria uma prestação de um jogo parcelado em 6 vezes, por exemplo, você tá pagando ali a mensalidade do Game Pass. Então, você tem liberdade de escolha. E, claro, né, se a grana realmente estiver curta, é só você dar um pulinho na biblioteca do Paulo Coelho, né, que ela vai poder te socorrer com os torresmos. Então, sim, talvez seja hora de pensar em abandonar os consoles e focar no PC, pelo menos até que a coisa dê uma melhorada. E, como eu falei, eu sei que PC tem problema, que não é pouco, ele realmente pode ter uma série de problemas com o sistema operacional, pode ter problema com a atualização que vai ter no Windows, driver de placa de vídeo, driver em outros componentes dele,
ele, mas é aquilo, risco versus recompensa. E falando pelo menos por mim, eu não vou pagar esses preços absurdos, independentemente da plataforma. É triste isso, mas eu acho que eu vou voltar para os tempos da pirataria pesada. Vou viver de emulação em torrent, porque é isso, ou eu vou sujar meu nome no Serasa e sair comprando tudo como se não houvesse amanhã. Bom, para não esticar mais ainda esse episódio, que já deve estar enorme e você já deve estar de saco cheio de ouvir a minha voz, eu vou deixar na descrição do episódio um link para um vídeo no YouTube da Alana Pierce, que ela trabalhou na Santa Mônica Studio, conhecida por God of War, né? Nesse vídeo ela aborda muitos fatos interessantes que podem inclusive ajudar a entender um pouco melhor o momento que a gente está passando, que na verdade é a consequência de acontecimentos de alguns anos já. Um dos pontos que me pegou muito foi quando ela mencionou sobre as mídias sociais competindo junto com os games pela nossa atenção e outros detalhes. Isso realmente me deixou impactado. Ela mencionou vários dados estatísticos ali que, se você parar pra refletir um pouco, chega a ser até assustador. Assim, eu quero de verdade que você assista esse vídeo, tanto por conta desses fatos. Desse vídeo eu só vou mencionar muito rapidamente a seguinte informação, que assim, apesar de ser uma coisa sabida pela maioria de nós e tudo mais, tem muita gente que ou não lembra ou simplesmente ignora esse fato, que é o seguinte: o cliente das empresas de videogame, ele não é o gamer. O cliente das empresas de videogame não é o gamer, e sim o acionista. A empresa de games, ela não produz para agradar a nós, meros mortais. Tudo que ela quer é que nós estouremos o limite do cartão de crédito, comprando tudo que eles oferecerem, para que, por sua vez, né, o faturamento aumente e os lucros agradem os investidores, os acionistas. Esses, inclusive, né, tudo que eles querem é bater metas de lucros cada vez mais altas e mais inacessíveis. Ou seja, nós gamers, nós somos apenas o meio para que a empresa alcance o objetivo. E, cara, na real, a coisa sempre foi assim. Agora, o que faz a gente arrancar o cabelo até do toba, né, é que a ganância desenfreada desse pessoal deixa todos nós frustrados, porque com isso a gente não consegue mais consumir os jogos. Até o ponto de que, na verdade, nós não vamos conseguir alimentar essa gana deles. Ou seja, a gente não compra, eles não ganham também, e eles vão fazer o quê? Vão partir para outro ponto. Vão partir para um outro investimento que, pelo menos até o momento, vai lá prometer ganhos absurdos. Ou seja, o investidor sai da empresa de videogame, a empresa de videogame não tem mais aquele financiamento, aquele investimento, porque o cara meteu o pé. E assim, isso também explica certas decisões que nós achamos absurdas, como por exemplo, fechar algum estúdio do nada, demissões em massa, jogos cancelados assim também do nada, como já aconteceu e continua acontecendo. Então, eu deixo aqui essa recomendação para você. Eu quero muito que você de fato assista e reflita um pouco, para pensar um pouquinho. Como eu disse no episódio do GTA, pensa realmente se a empresa merece ganhar tua grana, mesmo sabendo que aquele jogo possa ser uma delícia. Para pensar um pouquinho que você tá gastando uma grana absurda, de novo, só num jogo, sabe? Você não tá comprando um item de extrema necessidade na sua vida. E para pensar também, e como eu falei e vou repetir até o final, goste ou não, se você tá reclamando do preço de um produto que não é essencial para sua vida, e mesmo assim você tá comprando, você só está sinalizando para a empresa que ela pode continuar praticando esse preço absurdo porque continua tendo gente para comprar. Nesse caso, a sua reclamação não vale absolutamente nada para ela. Ela está cagando para você, ela está cagando para mim, ela está cagando para todos nós. Tudo que a empresa quer é lucrar, todas elas. E eu não falo só das empresas do ramo de videogame, eu tô falando de tudo que é empresa, de tudo que é ramo. Bota na sua cabeça, não existe empresa boazinha. Não tem esse papo de que a empresa se importa com você, comigo, conosco. Tenha isso em mente, beleza? Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Esse foi o Mente que Joga modo solo com a maior duração até o momento.
Se você me aturou até aqui, muito obrigado, de verdade. Eu agradeço muito por você ter sobrevivido até aqui. Se essa é a sua primeira vez aqui ouvindo os nossos episódios do Mentes Idiotas, eu te convido a ouvir os outros episódios. A gente não fala só de videogame aqui, nós falamos de vários outros assuntos, inclusive tentando sempre botar uma pitada de humor para tentar dar uma adocicada na vida aí que tá difícil, inclusive na vida do gamer. Acompanhe a gente nas redes sociais, elas vão estar aqui no link da descrição. E é isso, eu vou ficando por aqui e até a próxima.